Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, faço parte da Liga Acadêmica de Medicina Legal e Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. E dando continuidade ao nosso projeto sobre câncer, daremos então a entrada nesse vídeo mais específico sobre câncer de mama, onde abordaremos alguns aspectos relevantes dos quais precisamos prestar atenção. Bom, a primeira parte é sobre epidemiologia, ou seja, qual é a relevância a nível populacional, mundial e brasileiro no câncer de mama. A ideia que precisamos primeiramente prestar atenção é que o câncer de mama é um grupo de doenças heterogêneas entre si, com desfechos clínicos diferentes, alguns com desfechos mais benignos, outros mais malignos, prognósticos diferentes e manifestações clínicas diferentes também. A ideia é que esse conjunto de doenças que entendemos como câncer de mama é o câncer mais incidente do mundo em mulheres. A média de casos no ano de 2020 foi de 2,3 milhões apenas nesse ano. E isso correspondeu a basicamente 24,5%, quase 25%, ou seja, um quarto dos novos casos de câncer no geral em mulheres. Esse é o tanto, né, que a doença é importante. Quando a gente traz para a mortalidade, isso também segue o mesmo padrão. É o câncer com maior mortalidade em mulheres. No Brasil, a realidade não é diferente, não é tão diferente assim. Tirando os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres também, com 66.289 casos previstos para esse ano de 2021, o que dá mais ou menos 43,74 casos a cada 100 mil mulheres, apenas nesse ano de 2021 que está previsto. É também, seguindo a tendência mundial, a principal causa de morte por câncer em mulheres, e a ideia é quase 15 óbitos a cada 100 mil. A incidência e a mortalidade, elas tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, e é a partir daí que algumas políticas públicas vão ser adotadas, que a gente vai discutir mais à frente. Mas é essa a relevância do câncer de mama, né, a nível epidemiológico. Bom, a partir de então faz sentido a gente querer compreender um pouco dos fatores de risco que podem estar associados. Quem vai desenvolver câncer de mama? Quais são as probabilidades? Bom, os fatores de risco podem ser resumidos basicamente nesses 6, embora os outros podem estar associados. E esses centrais, como a idade e o histórico familiar e pessoal, são os fatores de maior relevância, enquanto os outros nas periferias aqui da nossa imagem têm menor relevância, mas também podem estar envolvidos nessa maior probabilidade. Bom, a idade é o principal fator de risco para o câncer de mama. Isso se dá porque a gente sabe que a maioria dos casos, uma imensa maioria dos casos, vai se dar em mulheres com maior de 50 anos de idade. Esse é o principal fator de risco. E depois a gente tem a história familiar e pessoal. A ideia é que na história familiar, se uma mulher tem na família algum parente de primeiro grau, lembrando que parentes de primeiro grau envolvem pai ou mãe ou filha, algum parente de primeiro grau, a chance de que essa mulher também venha a desenvolver câncer de mama duplica ou triplica, por aí, as chances. E, no entanto, se forem mais de um parente, né, mais de um parente de primeiro grau, ou seja, 2 ou mais parentes com câncer de mama, essa chance que quadruplica, quintuplica. Então, o histórico familiar é realmente relevante. Mas como também o histórico pessoal. Uma mulher que já teve câncer de mama tem uma chance maior, tem um risco aumentado, que a gente fala, de desenvolver novamente o câncer, principalmente se ela foi numa mama só, existe uma chance progressiva ao longo dos anos de ela poder desenvolver na outra mama também o câncer, por isso algumas medidas profiláticas podem ser adotadas, por exemplo, o câncer foi só numa mama, mas ela tira as duas mamas a fim de evitar isso. É uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais à frente nesse vídeo. E outra coisa é o histórico, dentro desse histórico pessoal, além de um caso anterior de câncer de mama nessa mulher, pode ser também um fator de risco alguns fatores da história ginecológica dela. Isso vai envolver, por exemplo, uma menopausa tardia ou uma menarca precoce, ou seja, ela ter menstruado muito cedo ou ter parado de menstruar muito tarde,
Uma primeira gestação tardia também aumenta o risco de câncer de mama. Isso a gente sabe que, por exemplo, existe um maior risco em mulheres que engravidam com mais de 30 anos, em comparação com mulheres de 30 anos com mais de 30 anos que não engravidam. Então, existe um risco também associado. A partir de então que a gente compreender esses dois fatores relevantes, a gente pode passar para os outros. As mutações genéticas também podem estar associadas. Existem 2 genes que conhecemos que, quando mutados, vão ter uma associação com o câncer de mama. De 10 a 15% dos casos de câncer de mama vão apresentar mutações nesses genes, chamamos de BRCA1 e o BRCA2. Bom, eles estão relacionados tanto com o risco de câncer de mama, como também podem estar relacionados com o risco de câncer de ovário. E homens portadores do gene BRCA2 também podem apresentar o maior risco de desenvolver câncer de mama em homens também. Essa é a ideia. Um fator que o BRCA2 esteve muito associado, por exemplo, na mídia, à atriz Angelina Jolie, que ela descobriu que tinha o BRCA, um dos genes dela mutado, não significava que ela tinha a doença, não significava que ela tinha câncer de mama, mas como medida profilática, ou seja, uma medida que foi tomada antes de saber se ela iria desenvolver a doença ou não, ela tirou as 2 mamas para que não houvesse a chance de ocorrer, só porque ela tinha o BRCA2 mutado. Não significava que ela ia ter o câncer, mas sabemos que de 10 a 15% dos cânceres de mamas têm esses genes mutados. Bom, hormonioterapia também pode estar associada, principalmente quando a gente entende que existem alguns cânceres de mamas que estão associados aos hormônios próprios das mulheres, estrógeno e progesterona, e radioterapia também, já que sabemos que pessoas que fazem radioterapia, por exemplo, para tratamento de linfomas Hodgkin, podem ter um risco aumentado ao longo dos anos de desenvolver câncer de mama. Contraceptivos orais têm um baixo risco, mas podem aumentar levemente o risco, dentre esses fatores, podem ter um leve aumento do risco, sendo que o risco aumenta principalmente durante os anos de uso do contraceptivo e pode diminuir por exemplo, 10 anos depois que houve a parada do uso desses contraceptivos. E, por fim, o estilo de vida, que em muitos casos de câncer, no geral, podem ter relevância. No caso do câncer de mama, tabagismo e alcoolismo podem estar relacionados. Houve uma associação já de câncer de mama, incidência de câncer de mama e utilização de álcool por mulheres, embora a relação causal a gente não conheça, mas existe uma recomendação de que mulheres, pela Sociedade Americana de Câncer, inclusive, de que mulheres não abusem de álcool. A recomendação é de, no máximo, 1 dose de álcool por dia, para que não haja um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Bom, a partir de então, faz sentido a gente querer compreender também quais são os sinais e sintomas que precisamos prestar atenção caso estejamos de frente a um câncer de mama. A gente vai para os sinais mais comuns, claro. Mais comumente vai haver uma massa dominante ou assimétrica nas mamas, de aparência diferente do tecido ao redor. Então, por algum motivo, essa massa vai ter uma aparência diferente do que está ao seu redor. No entanto, isso nem sempre vai ocorrer. Existem casos de câncer de mama que não cursam com esse famoso caroço, que ouvimos tanto falar. Por exemplo, doença de Paget primária, que é um tipo de câncer de mama. Ela tem alterações cutâneas, algumas alterações na pele da mama, que podem ser muito facilmente percebidas pela mulher como algo benigno, algo que vai passar, quando na verdade é um sinal do câncer. Então, são sintomas diferentes. A dor é o sintoma menos comum, ao contrário do que muita gente pode achar. Então, a ideia é que antes eu via a recomendação de que as mulheres fizessem o exame físico procurando essas alterações mais comuns. Hoje a gente sabe que fazer o autoexame não é muito bem recomendado porque não traz um benefício a longo prazo para as mulheres esse autoexame. A ideia é prestar atenção, conhecer bem a sua mama, a mama da mulher, para que quando houver algum tipo de alteração diferente, ela possa procurar no centro de saúde para melhor orientação. Alguns sinais, no entanto, vão servir como sinais de alerta, ou seja, são sinais de que vão corresponder a algum tipo de doença avançada ou com pior prognóstico para um câncer.
Isso vai ser um nódulo, ou seja, um caroço na mama, que vai estar muito aderido à parede do torácica ou à pele, ou seja, movimenta a mama, mas não movimenta o caroço. Nódulos ou úlceras na pele, então caroço na pele adjacente à mama, ou úlceras, que é quando já existe ali a saída de alguma coisa do corpo para fora. Pode também ser um sinal de que a doença está se espalhando da mama para o tecido ao redor por meio da circulação linfática. Linfadenopatias, que basicamente significam que existem linfonodos na região aumentados, por exemplo, na axila, significa que o câncer de mama está ali se espalhando as células e aumenta ali o linfonodo como uma forma de reação inflamatória. As famosas ínguas, que podem ser dolorosas ou não. Um aumento inexplicado da mama, que não está correlacionado com o ciclo menstrual, e pode não ter nenhum sinal de massa ou nódulo, mas existe um aumento da mama, pode ser um sinal de alerta, e sintomas de doença metastática. Lembrando que metástase é quando o câncer se espalha de forma para o corpo, já sai da mama e está indo para outro órgão, outra parte do corpo. Esses sintomas podem ser, por exemplo, fraturas frequentes no osso, fratura no osso não explicada, ou então algum sinal de alteração até no próprio pulmão, ali para a doença se espalhando no mediastino. Bom, o tratamento da doença, então, quando a gente já entende, ele pode ser, na verdade, múltiplo, porque a gente viu no começo que a doença é em si heterogênea. Esse tratamento vai depender da pessoa, dos fatores de risco que ela apresenta, das outras comorbidades que ela tem, inclusive da própria decisão da pessoa a partir das possibilidades apresentadas pelo médico. Esse tratamento pode ainda ser local ou sistêmico. E para uma mesma pessoa, esses tratamentos podem se misturar. A ideia, então, é que no tratamento local, o foco é retirar o tumor. Isso pode ser feito por vias cirúrgicas. Nas vias cirúrgicas, então, que o tratamento é local, ali no tumor, ela pode ter uma abordagem conservadora, onde a ideia é retirar, de fato, aquele tumor, preservar a mama, ou uma mastectomia, que pode ser retirada de uma mama ou retirada das duas mamas, por exemplo, mesmo que o tumor só exista em uma mama, mas retirar as duas como uma medida profilática, ou seja, uma medida de evitar que naquela mama que, embora seja saudável, vai existir doença, porque como a gente viu, é um fator de risco. Já ter tido câncer de mama em uma mama, para ter na outra, o risco é progressivo. Lembrando que toda vez que existe uma mastectomia, existe sim uma indicação de reconstrução daquela mama, então a gente usa da cirurgia plástica para isso, reconhece-se o quão importante é isso e faz parte do tratamento a reconstrução mamária, e muitas vezes pode ser usada a radioterapia, como uma medida de, mesmo que tenha havido a cirurgia, a retirada do tumor, se existe uma desconfiança de que ficou ali alguma parte do tumor, alguma tecido ainda cancerígeno ali, a radioterapia pode auxiliar para mitigar a possível doença que restou no tratamento local. Ou o tratamento pode ser sistêmico. Nesse caso, o tratamento sistêmico vai servir tanto para casos onde existe só um tumor na mama ou quando esse câncer já se espalhou, que é quando a gente fala da metástase. Então, a gente vai ter a quimioterapia, o que o alvo é o que a gente chama de algumas substâncias citotóxicas, então é literalmente substâncias tóxicas às células cancerígenas para matá-las. Existem efeitos colaterais, é claro, porque o que é tóxico às células cancerígenas também pode ser tóxico a outras células do corpo, por isso os efeitos adversos da quimioterapia. A hormonioterapia pode auxiliar também, lembrando que existem alguns casos de câncer de mama que vão responder, que o próprio câncer ele cresce com a quantidade de hormônios femininos que existe ali. Então, a hormonioterapia pode servir, por exemplo, para tirar todos os hormônios, diminuir os níveis hormonais todos da mulher para que o câncer pare de crescer com esse hormônio. E a terapia biológica, que ela é mais, por exemplo, aplicada num tipo de câncer bem agressivo, que chama de câncer de mama triplo negativo. Essa ideia é atacar diretamente algumas proteínas produzidas pelas células do câncer e que pode ser bem útil nesse tipo específico de câncer. É também um tratamento sistêmico. Bom, e por fim, uma ideia muito interessante é a prevenção. A prevenção, no geral, ela pode ser primária ou secundária.
A prevenção primária é prevenir que a doença ocorra, mitigando seus fatores de risco, mudando hábitos, fazendo algumas profilaxias. A prevenção também ela pode ser secundária, como a gente vai ser mais à frente, que é quando entra o rastreio. É quando você quer que uma pessoa que não tem doença saudável, mas você fica rastreando ela, fica testando ela para saber se ela vai desenvolver ou não a doença. Na prevenção primária, então, que a ideia é que a pessoa não desenvolva, mitigando alguns fatores que a gente sabe que podem ser modificáveis, está no câncer de mama, diminuir o percentual de gordura, por isso a atividade física, já que a gente sabe que o maior percentual de gordura pode estar associado a maior risco de desenvolver câncer de mama. E na atividade física é também o risco, por isso fazer atividade física é recomendado para prevenir o câncer de mama. Uma dieta balanceada, lembrando que aqui também está incluso o uso comedido de álcool, o máximo de 1 dose por dia, pelo menos. E a gente sabe também que incentivar a amamentação em mulheres, em mulheres gestantes e puérperas é um fator que previne o câncer de mama, incentivar a amamentação. E, bom, a prevenção secundária, que é justamente aquilo que eu falei no início, o rastreamento. Então, o Ministério da Saúde hoje recomenda que em mulheres a partir de 40 anos se realize o exame clínico das mamas atualmente. Então, é literalmente o ginecologista fazer o exame clínico, a palpação das mamas, compreender se ali tem alguma região diferente. No entanto, entre 50 e 69 anos, a mamografia vai começar recomendada a cada 2 anos. E isso vai ser diferente para mulheres que a gente sabe que existe maior risco. Lembra do fator familiar que eu falei lá no começo? A ideia é que quando a gente sabe que existe um parente de primeiro grau que já teve câncer, o exame clínico passa a ser, o exame clínico e a mamografia passam a ser recomendados no 30 anos, quando existe a mutação, então uma pessoa não tinha, mesmo que não tenha caso na família, ou descobriu-se que ela tem a mutação do BRCA1 e do BRCA2, aí já começa a ser recomendado que ela tenha mamografia e exame clínico a partir dos 30 anos. E se a gente já sabe que existe um parente de primeiro grau dela que teve câncer de mama, então a recomendação é que o rastreio com o exame clínico e a mamografia sejam feitos 10 anos antes da idade que aquela pessoa, o parente, teve o câncer. E a prevenção secundária também envolve pensar nos sinais e sintomas de alerta. Então, perceber caroços endurecidos, principalmente nódulos ali na região que não se movimentam, mais endurecidos e que mudam a conformação da pele ao redor. Alguma secreção anormal saído, principalmente sanguinolenta. Inversão dos mamilos, que é quando a pele fica retrovertida e o mamilo fica para trás, e vermelhidão e inchaço, que vão ser sinais de inflamação pela apresentação inflamatória do câncer de mama. Esses são sinais e sintomas de alerta que devem ser sempre conhecidos pelas mulheres para que quando eles apareçam, ela consiga perceber que precisa de uma orientação clínica e procure algum ponto de atenção em saúde. Bom, a ideia era trazer um panorama geral do câncer de mama. Esperamos que esse objetivo tenha sido alcançado e quaisquer perguntas que tenham ficado, o e-mail da Liga está aqui e o nosso Instagram também está sempre aberto para dúvidas, sugestões, críticas. Essas foram as referências que a gente usou nessa apresentação e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Até mais.